Olha, esse vídeo já vai começar, mas antes eu tenho um convite para te fazer. Eu estou preparando um novo evento online e gratuito, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para fazer seu filho respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Para participar gratuitamente, é só clicar nos links do comentário ou na descrição desse vídeo. Te espero! Eu percebo que muitos pais acham legal, né? Admiram esse método, mas acham pouco prático. E eu acho que isso acontece com muita frequência porque os pais acham que uma educação respeitosa significa entrar constantemente numa negociação com a criança, quando na verdade não é por aí. Quando você entra numa negociação com seu filho, você está sendo muitas vezes permissivo. Ou quando você fica tentando explicar muitas vezes alguma coisa que seu filho não está na fase de aprender, ou que ele não vai aprender naquele momento, também não é uma educação respeitosa. E aí você gasta muito tempo, se desgasta muito. Então, por as pessoas terem associado uma educação respeitosa a uma educação sem limite, a uma educação muito frouxa, as pessoas criaram essa falsa impressão que para educar com respeito você precisa de muito tempo. Então, eu vou mostrar para vocês como isso não é verdade. Muitos pais acham muito lindo, mas pouco prático. E eu vou mostrar o contrário, do que mais do que bonito, esse método é prático. Depois que você passa do período de compreender direito como ele funciona. Porque muitas pessoas que começam a botar em prática, elas param no meio do caminho. Elas conhecem, sabe aquela coisa? Já ouvi falar, mas não sei bem o que é. Se eu perguntar para vocês o que é uma educação respeitosa? Qual a diferença da educação respeitosa para uma educação tradicional, lá dos nossos pais? Que uma bate, a outra não bate. É muito mais do que isso. Então como que eu vou fazer na prática? Então você precisa entender um pouco melhor, que eu vou te explicar aqui as diferenças, porque senão você vai perder muito tempo no seu dia, vai entrar numa negociação ali com seu filho. Se seu filho tiver personalidade forte, ele vai começar a querer ter autoridade dentro de casa e as coisas vão ficar muito perdidas, sem cada um ter o seu lugar de devida responsabilidade. Então, coisas que você pensa ou que quem está ao seu redor pensa sobre disciplina positiva. Preciso uma solução para ontem, porque aqui em casa está tudo muito à flor da pele. Então, eu preciso de uma fórmula para saber o que eu faço com essa criança para as coisas começarem a melhorar. Só que essas pessoas não pararam para pensar que o que precisa melhorar, na verdade, é a forma com que elas estão educando, o comportamento delas no dia a dia dessa criança. E isso é entender a fundo sobre disciplina positiva. A disciplina positiva, ela mostra pra gente que quando a gente planta maçã, a gente colhe maçã. Se a gente plantar um pé de banana, a gente vai colher um pé de banana. E a gente ensina através do exemplo o tempo inteiro. A gente vai contagiar as pessoas ao nosso redor através do exemplo o tempo inteiro. Então, por mais que uma pessoa não tenha nada a ver com você, nada a ver. Se você vai para um lugar e tem um monte de gente estressada, não tem grandes chances de você sair daquele lugar mais tenso. Olha o poder disso com seu filho. É muito maior. Então, o ser humano, ele é contagiante. Então, o primeiro questionamento que eu trago aqui é como você tem contagiado o seu filho no dia a dia. Que exemplos você tem dado para o seu filho? Porque se você ensina ele batendo ou colocando ele de castigo, ele vai aprender que é assim que as relações funcionam, porque você não é o espelho dele, ele não aprende a entender como o mundo funciona através de você. Então, quando você fala para o seu filho assim, filho, não pode falar porque é palavrão, tá? E aí ele fala de novo, e fala de novo, e fala de novo. E aí você fala assim, não, então brócolis é palavrão. E a criança fala brócolis e você dá risada e todo mundo dá risada e todo mundo fica feliz. O que você tá falando nesse ato para a criança? Que quando ela te desrespeita, aquilo é engraçado. E a gente faz isso vários momentos ao longo do dia sem perceber. Então a gente normaliza o grito. Aí quando o nosso filho grita com a gente acha esquisito. A gente normaliza a violência. Aí quando o nosso filho é violento com a gente acha estranho. Giovana, mas com meu filho eu sou extremamente respeitoso. Mas e no trânsito? E com as pessoas à sua volta? Então, quando a gente planta banana, a gente vai colher banana. Eu nunca vi ninguém plantar amor e colher ódio. E eu nunca vi ninguém plantar respeito e colher inimizade. Então, quando a pessoa planta obediência, planta revolta, planta violência, ela vai receber isso de alguma forma, né? E a ideia aqui, gente, não é falar para vocês como
que vocês têm que fazer com o filho de vocês. Eu vejo que algumas mães entram, eu sei que vocês às vezes estão à flor da pele, eu também fico à flor da pele, e falam assim: cada um cria o seu. O que mais que eu ouço? O filho é da mãe. Sim, a criança, a família é de vocês. Como eu falo aqui, eu tô aqui apenas para ajudar vocês a colocar cada coisinha no lugar, para ajudar a organizar as ideias, para ajudar a tirar essa armadura que ficou da nossa criação, que pesa muito ao longo do nosso dia. Porque quem cria o filho são vocês. E realmente, quem pode ter um insight do que não está funcionando no dia a dia de vocês são apenas vocês. Cada família é uma, cada família tem uma crença diferente, um valor diferente. O que eu estou falando aqui de crença-valor? Tem família que acha importante, eu já tenho família que acha muito importante chamar de senhor e senhora. Se aquela família acha extremamente importante isso, eu não acho. Mas quem sou eu para contestar? Se aquilo é um valor para a família pode ensinar isso para os filhos. Eu não acho isso importante. Agora, eu acho muito importante que meus filhos cumprimentem todo mundo na rua, independente de quem quer que seja, professor, professora, executivo, pode ser da limpeza, qualquer pessoa. Acho que eles têm que tratar todo mundo igual. E para mim isso é um valor inegociável. Então, o tempo inteiro eu estou ensinando esse valor para eles aqui dentro de casa. Então, como eu vou fazer conduzir o dia a dia dos meus filhos não é exatamente igual como outra mãe vai conduzir o dia a dia dela. Mas a base precisa ser a mesma, que é uma educação respeitosa. Por quê? Porque o seu direito termina quando o do outro começa. Então você não é capaz de ensinar isso para o seu filho desrespeitando ele. Isso é humanamente impossível. E mais, o seu filho, eu sei que parece óbvio, mas às vezes a gente precisa falar algumas coisas aqui para lembrar tudo isso. Eu vou explicar por que depois, só deixa eu concluir essa linha de raciocínio primeiro. Então, o seu filho, ele tem muitos direitos, ele é um ser humano. E ele tem direito à dignidade e respeito. E quando você faz uma educação através da obediência, ele perde esse direito da dignidade e do respeito. Porque quando ele erra, ele é punido. É como se a gente estivesse condenando o nosso filho. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque eu também sou mãe, né? Então, vários dias eu acordo e penso assim, cara, seria muito mais fácil ligar uma TV agora. Seria muito mais fácil liberar a Dulce hoje. Nossa, eu tô precisando muito dar um tapa, só um tapinha, porque esses garotos estão me enlouquecendo e se eu bater, eles vão parar na hora, na hora, na hora. Não, hoje passaram do limite. Eles estão me testando. Eles estão me testando. E essa coisa de disciplina respeitosa, não. Eu já me questionei várias vezes isso, gente. Principalmente lá atrás, há 5 anos atrás. Eu toda hora me questionava. Então, quanto mais novo você ouviu falar desse assunto, mais vezes você vai se questionar. Principalmente dependendo da educação que você teve lá atrás e da pressão que a sua família faz. Falando que é mimimi, falando que é besteira, que nunca foi assim. Então, por que tá com o iPhone 11 na mão? O iPhone nunca foi assim também. É tudo maravilhoso de antigamente. Volta no século. Usa as roupas de antigamente, volta e usa tudo de antigamente. E aí eu também me questiono, às vezes. Mas aí o que eu lembro toda vez? Toda vez eu prometo me lembrar isso. E eu vou explicar por que eu consigo para vocês. Porque eu lembro que uma relação, ela tem que ser boa pros dois. Ela tem que ser boa para mim e para os meus filhos. Então, eu não me estoporo e os meus filhos não me estoporam, tentando... Eu não estoporo os meus filhos para me agradar e eles não me estoporam para eu agradar eles. O que isso significa? Isso significa que quando eu quero ligar a TV, eu penso 3 vezes. Que se eu ligar a TV naquele momento, só vai ser bom para mim. Então, eu penso em outras possibilidades para ser bom para todo mundo. Quando eu tô muito estressada, eu penso em outras possibilidades para ser bom para todo mundo, porque bater nos meus filhos não é justo, nem com eles, nem comigo, porque eu tô me colocando num papel agressivo, num papel desumano. E a gente precisa começar a perceber isso na educação dos nossos filhos, que a gente pode influenciar muito na educação, na criação, ensinando regras e limites, mas não dá para plantar maçã e querer colher banana. E mais que isso, o seu filho, ele sai de você e do seu marido, ele nasceu para ser ele. Ele não nasceu para atender os seus sonhos que não foram realizados, para atender suas expectativas. Quando a gente faz isso, a gente coloca uma carga na criança sem tamanho. E aí a gente vira depois e fala assim: ai, olha ali aquele menino, vive irritado, vive gritando. Mas por que será, né? Então a ideia
hoje é mostrar a lógica por trás da teoria, que nós precisamos ser inspiração para os nossos filhos. Ninguém aqui está falando de deixar a criança fazer o que ela quiser. Ninguém está aqui falando de fechar os olhos para quando uma criança estiver xingando alguém na rua. Ninguém está falando para vocês que a criança bateu no seu rosto é para falar, coitadinho, ele está com sono. De jeito nenhum. Agora eu tô falando que não é com violência que se resolve as coisas. E a violência verbal, às vezes, dói muito mais do que a violência física.